pode se colocar de pé, por favor. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Creio que Deus fará grandes coisas nessa noite, em nome de Jesus. Na vida dos batizandos, mas na minha e na sua também, amém? Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 15, versículo 4, por favor. Estou na NAA. Lucas 15, versículo 4. Diz assim: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros, cheios de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, queridos? Presta atenção. Eu digo a vocês que assim haverá mais alegria, ou mais júbilos, ou haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. Queridos, se há festa, se há júbilo, se há alegria no céu por um que se arrepende, quando eu olho para esse monte de gente aqui, eu posso dizer que hoje tem uma baita de uma festa no céu. E nós vamos celebrar essa festa junto com os anjos, junto com todos os seres celestiais, adorando, engrandecendo, exaltando aquele que é o único Senhor, aquele que é Rei, aquele que é dono das nossas vidas, amém? Abra sua boca então e agradece ao Senhor. Abra sua boca e fala: Senhor, obrigado. Repita assim, fala: Senhor, obrigado por esse culto. Senhor, obrigado pela minha vida. Senhor, obrigado pelo meu coração. Senhor, obrigado por cada batizando. Nós entregamos esse tempo de adoração, esse culto ao Senhor. Esse culto é para o Senhor. Esse culto não é para nós. Esse culto é para o Senhor. Receba toda a nossa adoração. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Vamos adorar, queridos. Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até meu coração se deu. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará?
gente projetou, importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Hey! Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Vamos declarar que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu poder, infinita humildade. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias. Os libertos cantam. Ouço cadeias quebrando. Eu posso ouvir. Ouço cadeias, ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder, e há poder no nome de Jesus. Hey! E há poder no nome de Jesus. Há poder, e há poder. Jesus, pra quê? Pras cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pras cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Pras cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E há poder no
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E há poder no nome de Jesus. Hey! Há poder no teu nome, Senhor. Hey! Aleluia. O Senhor é tudo, Pai. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Senhor. E a tua noiva te espera, Senhor. A tua noiva te aguarda, ó Pai. Encontra, Senhor, neste lugar, nessa noite, corações abertos para Ti, Deus. Corações quebrantados, ó Pai. Corações quebrantados por Ti, ó Deus. Corações preparados para Te receber, ó Pai. Vem em nosso meio, Deus, como em Atos 2. Invada a casa, Senhor, com um vento teminente, impetuoso. Oh, Senhor, nessa noite, ó Pai, queremos receber mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Deus. Clama a Ele aí no seu lugar. Quanto você quer de Deus nessa noite? O quanto você quer receber dEle nessa noite? O nome dEle é poder. No nome dEle há poder para curar, para libertar. Ei, Ele tem o poder de mudar a sua história. Ele pode mudar a sua história aqui nesse lugar, nessa noite. Ei, o Espírito Santo está passeando em nosso meio. Senhor, sinta-se à vontade, Pai. Sinta-se à vontade, Deus. O Senhor assentado está no alto sublime trono de glória. Chamas de fogo em seu olhar, majestoso leão de Judá. Anjos desabam, declarando teu poder, e os anciãos prostrados aos teus pés. Tua noiva aqui te espera. Ora vem, Senhor Jesus, em uma só voz cantamos para Ti. Glória ao Cordeiro que venceu a morte e o inferno. És adorado na terra e céu, e reinas para sempre. Anjos, anjos te exaltam, declarando teu poder, e os anciãos prostrados aos teus pés. Tua noiva aqui te espera. Ora vem, Senhor Jesus, em uma só voz cantamos para Ti. Glória ao
reinas para sempre, toda glória ao Rei. Jesus, poderoso soberano Deus, para sempre. Amém. Hey! Oh! Hey! Amém, 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 glória ao Cordeiro que venceu a morte e o inferno. És adorado na terra e céu, e reinas para sempre. Glória, glória ao Cordeiro que venceu a morte e o inferno. És adorado na terra e céu, e reinas para sempre, toda glória ao Rei. Jesus, poderoso és, soberano Deus, para sempre. Amém. Como será maravilhoso naquele dia, Pai. Como será maravilhoso naquele dia, Senhor, em que pudemos contemplar a face daquele que vive eternamente. Poder declarar junto com os 24 anciões, com os 4 seres viventes. Ei, Senhor, quão maravilhoso será naquele dia, ó Pai. Os céus cantam para Ti, Senhor, e a sua noiva também declara, ó Pai. Amém. Hey! Amém. Amém. Para Ti, Senhor. Oh, toda a glória seja a Ti, ó Rei. Amém, amém, amém. Amém.
glória seja dada ao Cordeiro de Deus para todos sempre. Santo, santo é, Senhor. Quão maravilhoso és tu, Deus. Como tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Que nesse momento você possa oferecer para o Senhor aquilo que você tem de melhor. Ofereça seu coração para Ele. Se rasgue na presença dEle. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Tua voz, pelo nome me chamou. Pelo nome me chama. Nessa noite Ele está chamando você pelo seu nome. Ei, pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos, eles são sua canção por mim. Hey! Nessa noite não existe dedos apontados para você. Existe um Pai de coração, de braços abertos para te receber. Ei, Ele está te esperando. Sua canção, sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos, e sua canção
por mim, em alegria e amor, em alegria e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Ele te alcança todos os dias. Hey! Oh, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, 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 Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era. Hey! Eu vou esperar, eu abro a minha casa. Pode morar. Hey! Tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Que era livre assim, Meu noivo, eu vou esperar, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. quem já pisou no santo, em outro lugar não sabe ver. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas se você já pisou no Santo dos Santos, eu declaro que a partir de hoje você não vai mais ficar longe da presença do Rei dos Reis. Ei, aqui é o seu lugar, aqui é o seu lugar. Ei, Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe. E onde estiver, clamar pela glória, a glória.
Santo, santo, santo. E quem já pisou no santo santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, onde estiver clamaremos a Ti, ó Pai. Não importa onde estejamos, Senhor, clamaremos ao Teu nome, Senhor. Tu és o único, Pai. Tu és o único, Senhor. Tu és o único adorado neste lugar. Obrigado, Pai, por este momento, Deus, por sentir a Tua presença assim tão pertinho de nós. Prepara o nosso coração, Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, neste lugar, Deus. Abra nossos ouvidos espirituais para que possamos entender, ó Deus, o Teu chamado, entender o Seu propósito, entender os Teus caminhos. Te louvo e Te agradeço por tudo, Pai. Amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! As crianças de 1 a 7 anos, aqui pela sala da intercessão hoje. Aleluia! Se acomode. Os meninos da luz, apaguem essa aqui para mim, por favor. Obrigado. Você está feliz? Você está feliz? Amém. Eu também. Glória a Deus. Vou esperar nossas crianças. Enquanto isso, vai abrindo, por favor, a sua Bíblia comigo. Em João capítulo 3, versículo 6. Hoje é um dia importante, um dia de festa, um dia de batismo, um dia que essas vidas resolveram, decidiram morrer para o mundo, para a velha criatura e levantar desse lugar novas criaturas, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? João capítulo 3, versículo 6. Os meninos, liga para mim ali atrás, por favor. Diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é? Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde? Diga assim: o vento sopra aonde quer. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Pai, nós te louvamos por esse tempo de adoração. Obrigado pela tua presença, pelos teus anjos. Queremos colocar, Pai, esse tempo de palavra, que
Teu Espírito venha, Pai, a falar conosco, aos nossos corações, trazendo uma revelação nova, fresca, Pai, de tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Eu creio, Pai, que o Senhor sabia já cada um que estaria aqui, o Senhor tem um plano, um propósito, uma palavra, e que Teu Espírito, Pai, que Teu Espírito fale em cada coração. Queremos abençoar as nossas crianças, o culto deles, que seja sobrenatural, que a Tua presença gloriosa esteja ali com os profs, e que eles sejam tocados também pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Queridos, não tem como eu não abordar aquilo que nós estamos vivendo nessa noite, esse tema, mas eu quero trazer algo para todos nós, e eu queria muito que você abrisse teu coração, que você entendesse, que você enxergasse. Eu creio que Deus quer falar conosco. E Jesus é um texto tão conhecido, mas Jesus, ele fala algo importante. Ele fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, eu posso concluir que tem coisas que são geradas na nossa carne, no nosso natural, e são carnais. E tem coisas que são geradas no nosso espírito e são espirituais. E eu quero começar fazendo eu e você refletirmos. Nós temos gerado mais na carne, no natural, ou nós temos gerado mais no espírito? Porque tem duas formas de nós gerarmos, tem duas formas de nós vivermos, de nós investirmos, de nós priorizarmos. Aquilo que eu faço na carne, a Bíblia diz que é carne, mas aquilo que eu faço no Espírito, é Espírito. E vamos entender o contexto, queridos, que Jesus ele está conversando, ensinando, trazendo princípios, para alguém que era muito relevante, para um homem que era muito importante, para um homem que era respeitado, para um homem que era conhecido em todo Israel, para um homem que tinha um acesso diferenciado, para um homem que vivia de uma forma diferente, que cumpria a lei como poucos faziam. E o que eu acho incrível, queridos, que no versículo 2, Jesus, quando ele entra, um pouquinho antes, diz que esse homem é Nicodemos, ok? Mas diz que Nicodemos, esse homem importante, ele vem à noite. E quando a Bíblia, por que a Bíblia faz questão de mencionar ou enfatizar que ele vem à noite? Porque, queridos, era um jeito de que talvez as pessoas não percebam o meu interesse pelo mestre. Talvez as pessoas não percebam o meu interesse por esse evangelho. Eu vou fazer de uma forma que poucas pessoas me percebam, me notem. E quantas vezes a gente quer viver o evangelho, a gente tem a curiosidade, a gente entende, tem uma revelação, porque o próprio versículo 2 diz que Nicodemos, ele fala: Rabi, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, Nicodemos, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que não era um impostor, ele sabia que por tudo aquilo que estava acontecendo, ele carregava algo diferente, e Nicodemos faz questão de falar assim, eu sei que o Senhor está vindo da parte de Deus, eu sei que o Senhor é Rabi, eu sei que o Senhor é mestre, mas diz que ele vem à noite. E às vezes, queridos, isso acontece conosco. A gente quer viver o evangelho escondido, a gente sabe que o Senhor é Senhor, mas a hora que está na escola e pergunta se eu sou cristão, fala que não, nem sei, a gente tem vergonha, a hora que fala de ir na igreja, a gente desconversa, a hora que pergunta se você está querendo conhecer mais Jesus, você sente uma vergonha, a hora que dá paz do Senhor, então, você finge que nem conhece, que nem escutou, que nem sabe quem que é.
Aí, querido, você encontrou comigo, você está enrolado. Porque aí eu falo mais alto, a paz do Senhor, meu irmão. Queridos, mas esse era esse homem. Agora olha o versículo 3. Isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer, o quê? Não pode ver? Uau! Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Segura aí. Sabe, queridos, às vezes é algo que parece tão ingênuo, mas é uma pergunta que para ele fazia todo sentido. Até então eles não viviam nesse contexto. Até então eles tinham que cumprir a lei, ponto final, e acabou. E isso eles faziam muito bem. Os fariseus, eles faziam muito bem, eles cumpriam regras. Mas agora Jesus, o rabi, o mestre que ele reconhece, vem trazendo um ensinamento que, Nicodemos, mesmo você sendo frequentador de igreja, mesmo você sendo mestre, mesmo você obedecendo as regras, mesmo você obedecendo a lei, você ainda não entendeu que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Versículo, onde nós paramos? 5. Respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer, da onde? Da água e do? Da água e do? Não, o quê? Fala, não pode entrar no reino de Deus. Queridos, Jesus ele menciona duas coisas. Ele fala a água e o Espírito. E ele fala, quem não nascer dessas duas coisas, mesmo você, Nicodemos, frequentando a igreja, mesmo você cumprindo regras, mesmo você obedecendo leis, mesmo você sendo um coração bonzinho, você não pode entrar no reino de Deus. No versículo 10, Jesus fala assim, ó, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? O próprio Jesus reconhece o título, a importância, o conhecimento, o currículo de Nicodemos. Fala, você é mestre. Queridos, e aqui eu quero que você tenha muito entendimento, porque isso é para nós trazermos para o nosso coração. Nicodemos acreditava, obedecia, cumpria regras. Às vezes a gente fala dos fariseus e a gente pega uma birra, porque fala, o seu fariseu, a gente pega como algo terrível, ruim, mas os fariseus eram os homens mais respeitados, os fariseus eram os homens mais corretos. Lembra quando Paulo foi falar do currículo dele? Falou assim, ó, eu era fariseu, quanto à lei, irrepreensível. Isso era Saulo. Isso era um cara que quando você iria apontar alguma coisa para falar dele, era irrepreensível. Queridos, eles eram admirados, eles eram respeitados, eles eram homens bons. Mas Jesus chega para esse homem respeitado e bom e fala assim, ó, ok, eu estou vendo, eu reconheço tudo isso, mas se você não entender algo que eu estou te ensinando agora, mesmo com todo esse currículo, se você não entender que você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, se você não entender que você precisa de mim, se você não entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida, se você não entender que você tem que passar por um caminho de arrependimento, se você não entender que só há um jeito de chegar ao Pai, você não vai para o reino dos céus. E sabe, queridos, eu posso imaginar o espanto talvez de Nicodemos, porque aquilo para ele é muito novo, aquilo para ele, fala assim, mas isso é muito diferente, isso é algo que nós não estamos acostumados, e Jesus veio justamente para trazer um evangelho, para trazer as boas novas. Aquele povo estava acostumado até então com o Senhor Deus, com o juiz Deus, e agora Jesus, os discípulos falam, mestre, nos ensina a orar. Ele fala,
Vocês querem aprender? Então vamos lá. Começa assim, ó. Pai Nosso. Uau, como mestre? Não entendi. Não, começa assim. Aquilo que eu estou propondo a partir de agora, eu sei que você tem um Deus que é Senhor, eu sei que você tem um Deus que é juiz, mas agora eu quero apresentar um Deus que além dele ser tudo isso, agora é um Deus que te ama, que te aceita, que te abraça, e Ele é o seu Pai. Então você fala, Pai Nosso. Queridos, aquilo invade um amor diferente. Quando Jesus está lá na cruz, Ele ora, Ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em todo o tempo que Jesus estava andando, eles falam assim, ó, porque eu vim do Pai, porque eu faço as coisas que o Pai me ensinou. Porque se vocês verem a mim, vocês verão o Pai. Em todo o tempo, a palavra que Jesus mais fala é Pai ou Abba. Por quê? Porque Jesus agora vem trazer um amor, um evangelho que é totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Mas Nicodemos não entende isso. Por isso que Jesus precisa falar, Nicodemos, você precisa, se você quer entrar para o reino de Deus, de agora em diante, nascer de novo, passar pela água e o Espírito. É importante as duas coisas. Amém, queridos? Como? Queridos, só tem uma forma, que é o batismo de João. João veio preparar o caminho, e João veio anunciando uma mensagem: arrependei-vos. Queridos, tem uma maneira só de nascer de novo, e ela tem que passar pelo caminho do arrependimento. Ela tem que passar pelo caminho de eu crer que Jesus é suficiente, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele perdoa os meus pecados, que Ele aceita, mas eu tenho que entender pela fé que eu sou pecador e que eu necessito da graça, do perdão. Eu tenho que passar por esse caminho de arrependimento. Eu preciso trilhar esse caminho, senão eu não posso nascer de novo. Olha para mim. Imagina aquele povo vendo essa mensagem. Imagina os discípulos aprendendo essa mensagem. Imagina os discípulos agora falando, uau, como? O que a gente vai fazer? Imagina um Pedro, que é todo colérico, que o cara vai afrontar, ele arranca a espada e corta a orelha. Um cara que era pescador, um cara que estava acostumado a olho por olho, dente por dente, e agora Jesus começa a ensinar todas as coisas. Um Pedro que é pecador, que nega Jesus no ápice do momento que ele estava achando que ele era o bom. E ele nega, e ele volta à vida antiga, vai pescar, e Jesus vai lá, e pega de novo, fala, Pedro, vem cá, eu não desisto, eu não abro mão de você, é esse o evangelho que eu estou te propondo, eu acredito naquilo que você tem, naquilo que você carrega, eu acredito naquilo que você se tornará diante de Jesus, então vem, só cuida dos meus, fica comigo. E Pedro, ele sente aquele amor, ele é tocado, ele é contagiado, e ele permanece firme, e ele fica aqueles 50 dias depois da ressurreição, até que ele está lá em Atos 2, todos reunidos, e vem um vento, um som como de um vento, e todos ficam cheios do Espírito. E aí estão esses mesmos fariseus, apavorados, porque faz 50 dias que eles não dormem, porque eles ajudaram a chicotear Jesus, porque eles cuspiram em Jesus, porque eles blasfemaram contra Jesus, porque eles falaram, impostor, não é tu o rei dos judeus? Salva-te, desce daí, vamos ver se você tem poder. Mas quando ele morre, querido, algo sobrenatural acontece, a terra treme, escurece, e naquele momento o véu rasga, e naquele momento todos aqueles que começaram a falar de Jesus param e falam, uau, tem alguma coisa diferente, não sei se aquilo que nós fizemos é correto. Então faz 50 dias que ele não dorme, pensando nisso.
De repente eles veem os discípulos, os seguidores de Jesus reunidos, cheios do Espírito Santo, falando em novas línguas, eles entendendo tudo. E aí sai Pedro, que eles conheciam, aquele pescador, aquele cara colérico, com um discurso. Galera, o que vocês estão falando era daquele que vocês mataram, é aquele que vocês chicotearam. O que aconteceu aqui é resultado da autoridade, da unção, de uma promessa que aquele que vocês fizeram já havia falado. O profeta Joel já tinha declarado, isso aqui ia acontecer, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os velhos, crianças, jovens, teriam experiências, visões, profetizariam, sonhariam. É isso que está acontecendo. Isso que vocês estão vendo, é se cumprindo aquilo que a Escritura estava falando. Queridos, e gera um temor, gera algo diferente naqueles fariseus, naqueles estudiosos. Nós não vimos isso. E de repente um chega para Pedro e fala assim: Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, eu fui o cara que chicoteei Jesus, perdão para mim. De repente vem outro e fala assim: Pedro, eu fui aquele cara que coloquei a coroa de espinho, tem perdão para mim? Pedro, eu fui aquele cara que blasfemou, aquele cara que... Pedro, tem perdão para mim? O que eu faço? Pedro, será que tudo isso que eu vivi, será que o meu passado ainda há solução para mim? Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. Queridos, é o texto que Pedro está falando de Jesus e de tudo. Depois você lê. Mas diz que o coração daqueles que ouviram se compungiu. Ou seja, eles ficaram aflitos, eles ficaram tensos. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro, eu fiz tudo isso, o que eu vou fazer agora? Pedro, eu fui esse cara que cuspi, que bati, eu fui esse cara que não acreditei, eu fui esse cara que fui homicida, eu fui esse cara que foi pedófilo, pornográfico, eu fui esse cara que adulterou, eu fui esse cara que tive um passado terrível, eu fui esse cara que não viveu da maneira correta, eu fui esse cara que eu tenho vergonha do meu passado, eu fui esse cara que negou tantas vezes, Jesus já fez tantas coisas, Jesus já me chamou, já me deu um ministério e eu sempre viro as costas. Pedro, eu sou esse cara, o que eu faço? 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos, e recebereis o dom. Presta atenção. Pois para vós outros é a 39. Pois para vós outros é a para vossos e para todos os que ainda estão, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Presta atenção, queridos, presta atenção, versículo 39, pois para vós outros é uma promessa. Ei, eu preciso te falar algo. Não importa o que você fez, o teu passado, os teus erros, as tuas falhas, as tuas blasfemas, quantas vezes você acusou Jesus, negou, o quanto você abandonou, o quanto você virou as costas para Jesus. Tem uma promessa que é válida para todos nós, para os nossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Queridos, quem está longe sou eu e você. Quem está longe, querido, é aqueles que ainda iriam acontecer. Então há uma promessa viva, ativa, eficaz, porque aquele Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aquele Deus que tem uma palavra, Ele vai concretizar. Aquele Deus que fez uma promessa, Ele continua ainda, queridos, te aceitando, te recebendo, e só tem um caminho: arrependei-vos e seja cheio do Espírito Santo. Amém. É isso. É isso o batismo.
Talvez essa seja uma definição. Aleluia. E agora chegou no versículo que eu comecei, agora eu começo a pregar. Versículo 8. Isso foi só uma introdução para você ficar empolgado aí, querido. Versículo 8. João 3, mesma coisa. O vento sopra onde? Ouve a sua? Uau. Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do... Queridos, esse texto mexeu comigo e eu quero deixar algo para o seu coração, quero que você caminhe sobre isso. O vento é uma analogia, é uma metáfora, e a gente sabe que se remete ao Espírito, à condução de Deus, às nossas vidas. E diz, Jesus ensinando para Nicodemos, fala, Nicodemos, tem algumas coisas que você não vai entender. Queridos, tem alguma coisa que nós não vamos entender. Diga para o seu irmão, fala assim, tem algumas coisas que você não vai entender. Querido, tem algumas coisas que a gente não sabe por quê. Tem algumas coisas que acontecem que a gente não sabe por que Deus permite. Tem algumas coisas que acontecem que a Bíblia fala que o vento sopra para onde quer. A gente não sabe de onde vem, nem de onde vai, mas ouve a sua voz. Mas não são todos, queridos. Olha o final, é todo aquele que é nascido do... Porque tem gente, querido, que o vento vai estar gritando, soprando, e eles não vão conseguir escutar a voz. Mas aquele que é nascido do Espírito, você pode não saber se o vento vai para lá, se o vento vai para cá, se o vento vai para cá, não sabe que hora que ele começa, que hora que ele termina, mas diz que os nascidos do Espírito escutam a sua voz. E você que é dessa casa, queridos, é algo que tem tocado muito no meu coração. Preguei esses dias sobre Efatá. Abra-te os ouvidos, porque é muito mais importante a gente ouvir do que a gente enxergar. Uma geração inteira em Israel andou 40 anos no deserto vendo sinais, vendo maravilhas. Às vezes você está no culto faz 10 anos vendo o teu irmão chorar, vendo as coisas acontecer, mas tem um vento soprando, gritando, que você não está escutando. Por isso que Deus precisou falar assim, essa geração não vai, porque eles viram muito, mas não conseguiram ouvir a minha voz. Mas agora vem Jesus e fala assim, o vento sopra aonde Ele quer, Ele vai para onde vai, mas aqueles que são nascidos do Espírito, eles conseguem discernir, eles ouvem a voz do Espírito. E essa é a nossa vida. E eu quero fazer uma analogia aqui, queridos, com esse vento soprar, nos direcionar, nos guiar com um barco a velas. Aliás, tema dessa ministração, ajustando as velas. Porque, queridos, a nossa vida é um navegar, a gente fala sobre isso. E a gente entende isso, e o vento, quando ele sopra, ele empurra, muitas vezes a gente não sabe como, mas eu não sei se todos sabem, mas a minha casa, a minha família, a gente tem um hobby desde pequeno, que é gostar de mergulhar. E a gente já mergulhou muito em muitos lugares, e um dos pontos principais de mergulho são naufrágios. Porque o naufrágio, ele abriga de uma forma, mesmo que seja artificial, né, não é um recife, mas é um lugar que o peixe, que a vida marinha se sente protegida, então ali cria-se muita vida. Por isso que muitos mergulhos, se você assistir na televisão, você vai ver naufrágios, navios. E muitos desses naufrágios, eu já tive em alguns, você olha, querido, não tem nada do lado. Não tem uma pedra para fora, não tem uma montanha,
você está, de repente, tem um barco afundado ali naquele lugar. E às vezes a gente fica pensando, por que afundou esse barco? O que causou o naufrágio dessa embarcação? Será que foi um vento muito forte? Será que foi uma onda, uma tempestade que virou o barco? Será que é a mesma coisa que os discípulos estavam com medo quando eles estavam lá com Jesus? Será que foi alguma pane? Será que rachou? Enfim, queridos, a gente pode falar tantas coisas. Mas é uma analogia da nossa vida, ok? Às vezes você olha para a sua vida, para o seu casamento, e fala, o que será que está acontecendo que ele está afundando? Para o seu ministério, o que será que está acontecendo que ele está afundando? Para o seu chamado, por que será que afundou? Para o seu ânimo, o que aconteceu que eu desanimei? Para a sua esperança, para a sua alegria, quantas coisas a gente pode olhar na nossa vida, e às vezes você olha e fala assim, uau, parece que está afundando, está naufragando isso aqui. Queridos, mas Jesus ele disse o seguinte, o vento sopra onde quer. Eu não sei quantos de vocês lembram ou acompanham, nem é um esporte que eu gosto muito, mas eu lembro que me chamava muita atenção sobre Robert Scheid. Vocês lembram das Olimpíadas do Robert Scheid? Quem lembra, levanta a mão, que já escutou Robert Scheid. Querido, ele era um fenômeno do Brasil. Peguei aqui, ele tem 5 medalhas olímpicas e 14 títulos mundiais. Toda Olimpíada eu nem gostava, eu gostava de futebol, vôlei, handebol, aquelas coisas, mas eu ficava esperando o barco a velas do Robert Scheid, porque eu falei assim, vai vir uma medalhinha para nós lá, e eu ficava feliz. E eu nunca entendi um negócio. A gente é muito ignorante nessa questão, nessa questão de navegação, porque se o vento está soprando para lá, o vento está para lá, querido, eu levantei minha vela aqui do barco, o barco vai para onde? Vai para lá, sim ou não? Vocês estão aqui, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou eu estou falando em inglês? Não, estão entendendo? Em português mesmo? Se o vento está para lá, eu estou com o meu barco, eu levantei a vela, o vento vai empurrar para onde? É para lá, sim ou não? Sempre acreditei nisso. Mas na regata, querido, o cara vai para lá, dá a volta na barreira, e ele volta. Estão me entendendo? Qual que é o segredo? Fala assim, o ajuste de velas. Ei, presta atenção. O problema não é o vento contrário. O problema é que a minha vela não está ajustada de acordo com o que o Espírito quer. Às vezes, o vento está forte, a gente está uau. Mas às vezes, nossa vida não está dando certo. Ou às vezes, barco, as coisas estão afundando. Não é porque o vento é ruim, é porque nós não estamos sabendo ajustar as nossas velas de acordo com aquilo que o vento está soprando. Vocês estão entendendo, queridos? Sim, amém? Diga assim, eu preciso me ajustar com o vento. Queridos, é algo incrível. Porque a hora que você entende que o vento contrário não é o problema, porque senão aqueles velejadores eles só iam, eles nunca iam voltar. E a favor do vento é legal, é fácil. Agora você ter a arte de conseguir ajustar as suas velas, para você fazer um caminho enquanto todo mundo não consegue, você usar aquele mesmo vento para te levar a um lugar diferente, isso é incrível. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, queridos. Mas tem um vento nesse tempo soprando sobre o Brasil. E não importa se é vento fraco, não importa se é vento forte, porque o vento forte não é o problema. O problema é se a minha vela está ajustada de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer. Tem algumas velas, querido, ou tem algumas embarcações que o vento forte vão naufragar. Mas tem outros que vão entender e vão ser impulsionados
direcionados para aquilo que Deus quer. Então o problema não é o vento contrário, o vento forte, a tribulação, mas é se eu sei me ajustar de acordo com o vento, porque ele sopra para onde ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. E isso é um desafio para mim e para você. Amém, queridos? De novo eu volto, tem muitas coisas que a gente não entende. E eu poderia ficar aqui falando. Mas é uma história que Paulo, ele fala assim, gente, não vamos entrar nesse barco, está tempo ruim, vai naufragar, não é hora. E o pessoal vai, e ele vai. O pessoal queria, teimoso, e ele foi. E no meio da viagem, eles passam tempestade, perrengue, e ficam todo mundo desesperado. Paulo fica tranquilo, não vai ninguém perder, Deus já falou comigo. Mas o que acontece? Eles naufragam, o barco afunda. E Paulo, o vento sopra Paulo para uma ilha chamada Malta. E como já estando tudo ruim, ele com frio foi pegar uns gravetinhos, o que acontece? A maldita cobra pica ele ainda. Aí eu assim, nem deu bola. Parecia um Aedes aegypti. O povo tudo assustado. Mas diz o texto, querido, que tinha um cara chamado Públio. E que o pai desse cara chamado Públio, deixa eu ver se eu tenho. Atos 28, tá, meninos? E o pai desse cara chamado Públio era o principal da ilha. E dizia que ele estava doente, que ele estava enfermo e que ele estava quase morrendo. Mas Paulo vai lá, cura aquele prefeito principal, aquele homem mais importante, e depois um monte de gente vem e ele cura também. Aonde eu quero chegar? Queridos, não era ideia de Paulo parar naquele lugar. Mas para o pai de Públio, talvez foi o caminho para a eternidade, foi o caminho para a salvação, foi o caminho para a cura. Talvez o vento que Paulo não imaginava, que Paulo não entendia, foi aquilo que fez talvez a descendência, os filhos, a Bíblia não relata, mas toda aquela casa conheceu o amor, o poder e a autoridade de Jesus. Tem coisa que nós não entendemos da nossa vida, querido, tem coisa que nós passamos, tem perrengues que nós enfrentamos. Mas às vezes esse vento está soprando, não é, querido, para você ficar desesperado, é para que a glória de Deus se manifeste no meio desse processo. Só importa a gente ajustar as velas, porque para muita gente acha que esse vento é de morte, é para naufragar. Não, mas se tua vela estiver ajustada de maneira correta, vai ser um vento que vai te impulsionar a chegar aonde Deus quer que você esteja. Amém. E eu acho isso incrível. E deixa eu falar uma última coisa, que nós temos que batizar, senão eu empolgo. Minha casa, queridos, desde pequeno a gente é muito assim, aprendeu a fazer as coisas com a mão e a resolver as coisas. Meu pai desde pequeno ensinou um pouquinho de pedreiro, carpintaria, eletricista. Então nós somos um pouquinho de cada coisa. E na minha juventude, a gente não tinha muitas condições, mas sempre gostamos muito de água e principalmente pescar. Olha as ideias, seu Roberto. Não sei nem se o Luca lembra disso. Juntou eu, o Léo e mais uns amigos, falaram assim, nós não temos dinheiro para comprar um barco, mas a gente queria tanto um barco, vamos fazer um? Eu falo, tem uns corajosos ou sem juízo demais, até hoje eu não sei. Bora, vamos fazer um barco, cara, vamos fazer. Queridos, naquela época não tinha um Google que você pesquisava se ia dar certo o projeto. Então nós começamos a arquitetar, e a maneira que nós achamos melhor para fazer seria um barco de fibra. Então nós fizemos toda uma estrutura, os engenheiros
formado em Harvard, entendeu? Fizemos uma estrutura de madeira, com angulação, com o lugar para quebrar as ondas. Não, se a gente fizer dessa forma, não vai dar estabilidade, então a gente tem que ser desse tamanho. Mas será que isso vai aguentar nós? Não, isso ainda não vamos saber, mas vamos pôr uns reforços. Mas quanto de reforço? Então a gente começou a colocar, fazer uma estrutura de madeira. Aí depois nós achamos um cara mais doido que nós e foi nos ensinar a mexer com fibra. Querido, nós revestimos aquele barco inteiro com fibra. Eu lembro que eu fiquei um mês coçando, querido. Não mexa com isso, não invente essas coisas. Entendeu? É perigoso, enfim. Mas fechamos ele com fibra de vidro. Ficou pronto o barco. Lá no barracão. E agora nós vamos testar. Então vamos testar. Quem que vai testar? Querido, eu não sabia se eu ia pisar, se meu pé ia afundar. Falei, eu acho que essa fibra está muito fina, vamos fazer uma camada mais grossa para dar mais resistência. Enfim, nós levamos esse barco num lago, igual tem o lago aqui da cidade. Sim ou não? Pensa nós, querido, olha os micos. Nós levamos num lago, o barco, com muito esforço, eu acho que pesava uns 5 quilos. Que barco bom. E grande, gente, e grande que é trem. Fibra, levinho, né? E, não, vamos lá. Colocamos em cima e levamos no lago. E quem que vai ser o primeiro? E estava tudo perfeito. Aos nossos olhos, estava com estabilidade. Agora nós vamos ter nossa independência. Nós vamos poder pescar. Nós vamos poder pegar esse barco e ir para onde a gente quiser. E eu não lembro quem que foi. Queridos, mas nós colocamos na água, boiou, foi o primeiro glória a Deus que nós demos. Oh, glória, não afundou, boiou. Ó, está tudo certo. Aí, não lembro quem. Mas um de nós subiu no barco, querido. Querido, mas do jeito que pisou no barco, assim, ó. Parece que alguém puxou uma corda do barco, fez assim, ó. E já foi para dentro da água. Presta atenção. Aí nós descobrimos algo que nós não fizemos. Uma quilhazinha, um lemezinho que tem debaixo do barco. Essa quilhazinha, o barco afundou, tinha resistência, mas como não tinha nada embaixo, ele não tinha estabilidade nenhuma. Nós descobrimos que aquela quilhazinha, ela dá toda a estabilidade para o barco. E agora vamos trazer para onde eu quero chegar. Tem coisa escondida na sua vida que ninguém vê, que é o que vai te manter de pé, que é o que vai determinar a estabilidade da tua vida. Às vezes a gente é muito preocupado com o externo. Lembra da casa na rocha e a casa na areia? Lembra? A gente é muito preocupado com a decoração externa. A gente é muito preocupado com como as pessoas vão ver a minha casa. Como as pessoas vão me ver no Instagram. Como as pessoas vão avaliar o meu perfil. Como as pessoas vão olhar para a minha vida. Sabe, e a gente gosta de uma casa pintada, de uma casa bonita, mas a Bíblia diz que vem o vento, e o vento vem a hora que ele quer, e vem do jeito que ele quer, e vem tanto para a casa que está na rocha, quanto para a casa que está na areia, vem para as duas, mas enquanto não tem o vento, a gente não diferencia as casas, as duas casas são lindas, entenda isso. Eu estou falando para nós que estamos na igreja, eu estou falando para nós que nós temos uma fachada, eu estou falando para nós que vivemos algo. Mas quando o vento vem, e por isso que é importante ventos, aquela casa que está na rocha, que ninguém vê o fundamento, que ninguém vê o alicerce, que ninguém vê a base, que ninguém vê aonde ela está construída,
o vento vem e ela permanece inabalável, firme e forte. Queridos, o que eu estou querendo dizer para desenhar isso aqui para você? Tem um momento de oração na tua vida, que às vezes só você e Deus sabe, ninguém está vendo, mas é a quilha da tua vida. Tem um momento de jejum que ninguém está vendo, mas é a quilha da tua vida. Tem um momento de leitura bíblica que está escondido, que é um fundamento que ninguém está vendo. Todo mundo vê aquilo que você quer postar, todo mundo vê a foto bonita que você tem, mas o teu tempo, o teu choro, as tuas lágrimas, o teu devocional, o tempo que você rasga o teu coração, é isso que vai te dar estabilidade na hora que o vento vir. É isso que vai firmar a tua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família. Não adianta a gente ter uma casa linda, pintada, decorada, todo mundo olhar e falar, uau, que mansão, se o fundamento não tiver uma quilha forte, se não tiver uma rocha, se não for em cima de algo que tem sustento. Por isso que Jesus falou, que se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E por isso que eu falo, queridos, para nós nessa noite, se nós não entendermos que o vento é Ele que comanda, que nós temos que estar atento à sua voz, que nós temos que estar atentos, sensíveis à sua voz. Presta atenção que essa já veio agora. Elias estava numa caverna, veio uma tempestade, não era? Veio outro vento forte, não era? De repente veio um cicio, e Deus estava ali, um ventinho. Mas chega em Atos 2, o som era como de um vento impetuoso. Ou seja, tem hora que Deus vai falar com você através de um cicio. Tem hora que Deus vai falar com você através de um som, de um vento impetuoso. Por isso que eu falo, eu gosto tanto do culto, querido, que está cheio de fogo, glória a Deus, sapatinho de fogo, línguas estranhas. Mas eu gosto também daquele culto que às vezes é um cicio. Deus fala, sopra do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. É Ele que conduz. A gente não pode colocar o Espírito Santo numa caixinha. Não, é assim não. É desse jeito. Hoje o Espírito Santo veio, hoje o Espírito Santo não veio. Não, queridos, é Ele que conduz a igreja. A gente não tem que fazer nada, só tem que entregar a direção para Ele. Agora, como Ele vai soprar, a força que Ele vai soprar, nós só temos que estar atento para ouvir a sua voz. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé, por favor? Cadê o louvor? Vem para cá, queridos, correndo agoniado. Feche seus olhos, querido. Eu quero que essa palavra entre no seu coração. Eu vim falar isso porque eu quero que você não tenha medo dos ventos. Eu trouxe isso porque talvez tenha uma tempestade e você está com medo, mas às vezes essa tempestade, queridos, enquanto você está achando que é para naufragar, não, é para te impulsionar, é para te levar a lugares que outros não irão, mas por você ter entendido e escutado a voz, esse vento que parece forte, vai te levar a lugares que você ainda não acessou. Então que você entenda isso, que o vento, isso é uma decisão nossa, ou ele vai nos impulsionar, ou ele vai nos afundar. Então nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com a nossa embarcação, com as nossas velas, com o nosso caminho. Coloque sua mão para frente assim, ó. Eu quero orar sobre tua vida, eu quero profetizar sobre sua vida, querido. Eu quero declarar. Feche seus olhos. Eu quero declarar que é um tempo de Deus levantar uma igreja que vai ajustar as suas velas de acordo com o vento do Espírito. Eu quero declarar que você, que a sua casa, que o seu coração, eu quero declarar que os seus negócios nessa noite estarão entendendo e que vocês vão ajustar as velas da embarcação de vocês, para vocês apropriarem desse vento, para vocês tomarem posse desse vento, e será, queridos, algo assustador, uma velocidade assustadora. Eu quero declarar uma nova navegação, um novo ciclo, um novo tempo, um ajuste do céu sobre a tua vida.
Eu quero declarar que a tua casa, o teu barco tem quilhas fortes. Aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém enxerga, aquilo que ninguém vê, mas o Espírito Santo vê. Eu quero declarar uma igreja que ama Jesus lá na sua casa. Eu quero declarar que é uma igreja que ama Jesus no seu quarto, que tem prazer em aprender de Jesus, de ouvir a sua voz, de buscá-lo, de adorá-lo, quando não tem um pastor, quando não tem uma equipe, mas aquele momento que você está lá entendendo que isso, aquilo que ninguém vê, mas Deus está vendo isso, vai produzir em você uma estabilidade sobrenatural, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar sobre a nossa casa, sobre essa igreja, sobre cada família. Pai, vidas ajustadas ao vento do Espírito. Pai, nós não sabemos o vento quando ele vem, do jeito que ele vem, para onde ele vai, Pai, mas nós estamos aqui porque nós declaramos que nós ouvimos a Tua voz, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos estar sensíveis ao Teu direcionamento. Pai, eu declaro, Pai, que esses ouvidos sejam abertos para que a gente possa, Pai, ajustar a nossa vida de acordo com o Teu direcionamento. Pai, não importa a força do vento, não importa o tamanho das ondas, Pai, nós sabemos que para muitos é para naufragar, mas para nós vai ser para impulsionar, a chegar a um lugar que ainda nós não vivemos, a chegar a um lugar ainda que nós não entramos. Pai, em nome de Jesus, toca cada vida, cada coração, e que nós possamos viver essa palavra para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Senta um pouquinho. Você já vai ficar de pé de novo. Mas eu quero só te dar alguns recados que nós, os pastores, vamos trocar, e que são recados importantes para nós procedermos o batismo, ok? Queridos, são muitas vidas, glória a Deus pelas vidas, mas o que eu queria pedir? Primeira coisa, para que você permanecesse sentado, nós vamos ajudá-los com filmagem, vai aparecer no telão, então você vai conseguir assistir tudo. Se o pessoal aqui todo fica de pé, o pessoal lá atrás não assiste, então, por favor, permaneçam sentados, ok? Outra coisa, papai e mamãe, segura o seu filho. Ok? Segura, porque senão as crianças acham o máximo, vêm todos aqui em volta da piscina e acaba não dando certo isso. Então eles vão conseguir assistir aqui no telão, tá? Por favor, papai e mamãe, segure. Terceira coisa, quando o batizando estiver aqui, quando ele sair, alguém da família, alguém, tá, queridos? Porque às vezes tem gente que traz 25 familiares, não dá para todo mundo vir aqui. No final a gente abraça, confraterniza, mas se alguém quiser vir aqui receber, entregar a toalha, estiver aqui, sem problema nenhum, a hora que chamar o nome, o familiar responsável já pode vir aqui na frente, ok? Esqueci mais alguma coisa? Tudo certo? Amém, queridos? Então fica de pé, enquanto a gente troca, eu queria que você adorasse com toda a força do teu coração. É um tempo de nós atrairmos essa glória de Deus sobre esse lugar. Estenda a sua mão para essa piscina. Estenda a sua mão. Pai, a tua palavra fala que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Pai, nós fazemos aquilo que o homem pode fazer, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados. Nós batizamos com água, mas o Senhor, que é mais poderoso, aquele que tem todo o poder, é aquele que pode batizar com o Espírito e com fogo. Pai, então que o céu esteja aberto sobre essa piscina. Pai, que a glória do Senhor desça, que o Senhor coloque anjos aqui. Pai, que cada batizando que entrar aqui, Pai, que eles sintam a glória, o poder, o fogo do Senhor, que o Senhor agite essas águas e que realmente eles saiam dessa piscina novas criaturas do Senhor. Oramos, abençoamos cada batizando, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor, na tempestade ouvindo a voz, pelo nome me chamou. Pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Vai começar. Sua canção por mim, alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria. Hey! Queridos, muita alegria. Nós temos 3 haitianos que nós vamos batizar. Amém, queridos? É Deus conquistando, fazendo. E eu louvo a Deus pela vida dos haitianos. Louvendo, é a primeira e vai nascer de novo em nome de Jesus. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Os pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim
coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, oh, dançar. Maranata, Amarildo. Tá bom. tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Ei! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Alice. Alice. E Arielle. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou
Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ellen. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Isaac. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Juliana. Yeshua,
Maria Vitória. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da faz tremer as pernas. Porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre Você me tira o medo e me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender
monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Suba em meu lugar, Aleluia! Quem está feliz, dá um glória a Deus, hein? Aleluia! Escute, só me dá algum recado para a gente já finalizar isso aqui. Primeiro, queridos, você que ainda não participou, você que ainda não se decidiu, e você sentiu tocado, você entende que é necessário nascer de novo da água do Espírito. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer, amém? Logo já vamos abrir outro batismo e em nome de Jesus, quem sabe você que ainda não decidiu, vai estar aqui, vai estar levantando, erguendo dessas águas, nova criatura em nome de Jesus, amém? Eu queria agradecer todos os parentes, amigos que nos visitam, que Deus abençoe muito seu coração, a sua vida, que você tenha uma semana incrível, que o Espírito Santo sopre mesmo, que as velas da tua casa, da tua vida, da tua mente, estejam sintonizadas, ajustadas com a vontade do Espírito, para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Minha oração é que tudo na tua vida dê certo, mas que você chegue ao céu. Esse é o nosso objetivo, a eternidade. Amém, queridos? Só um recado, não vou dar esse recado não. Temos a programação normal da semana, você sabe, GPS, culto de quinta, culto dos jovens, domingo que vem, não, esse eu preciso dar. Domingo que vem, queridos, esse aí, isso aí. Presta atenção. Nós vamos fazer o Integra. O que é isso? Vai ser um café da manhã, gratuito para você. Você que é novo convertido, você que é visitante, você que está na igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, querido, não tem uma data, mas você que está chegando agora, você que não conhece ainda o que é a IAMI, a doutrina, o estatuto, você que tem curiosidade, esse culto ou essa reunião ou esse café da manhã é um tempo de mesa que nós vamos estar com a nossa liderança, com os grupos, para mostrar, para falar, para tirar dúvidas e para ver aquilo que mostrar aquilo que é o ministério, aquilo que você está inserido e se é que você quer estar inserido. Então é assim um lugar para você entender o que é a nossa igreja. Mas tem um QR Code, vocês estão vendo? Precisa fazer inscrição, porque como tem café da manhã, eu preciso saber quantas pessoas vêm. Então, não vai ter custo para todo mundo poder vir. Depois você vai ajudar o quanto você puder. E se você não puder, amém, glória a Deus. Mas se você puder, claro, eu queria que todo mundo ajudasse, até porque tem os custos desse café. Mas queria muito que você, que é novo na igreja, que você que ainda não conhece a história, eu queria que você levantasse seu celular, pegasse o QR Code e fizesse a sua inscrição, ok? Domingo que vem, 8h30 da manhã, aqui na igreja, nós vamos estar esperando vocês para a gente tomar esse café. Entendido, queridos? Amém? Esse QR Code eu vou disponibilizar no grupo do Zap da igreja. Você que conhece alguém, é seu convidado, ou você conhece um amigo que está chegando aqui, então, se ele não estiver no grupo, ok? Você depois encaminhe para ele, passa o QR Code, mas é importante fazer a inscrição para a gente providenciar a quantidade de alimento, de comida para todos aqueles que foram inscritos. Amém, queridos? Gente, é para vocês, por favor, a gente faz toda uma mobilização.
justamente para estar integrando vocês de tudo aquilo que nós somos. Por exemplo, nós temos criança que nós adotamos no Sudão. A maioria de vocês talvez não sabe disso. Nós temos mais de 100 igrejas na África. A maioria de vocês talvez não sabe disso. Muita parte da renda de dízimo e oferta a gente sustenta professores e crianças lá na África. A maioria de vocês não sabe disso. Então, é algo para a gente falar, conversar, aquilo que vocês tiverem dúvidas. Domingo que vem, 8h30 da manhã. Amém? Amém. Que igreja bonita, glória a Deus. Abaixe sua cabeça. Pai, nós te adoramos por esse culto, por essa festa. Assim como nós abrimos, nós sabemos que a festa, quando uma pessoa se arrepende, quando um pecador entrega a sua vida. Pai, quantos nasceram de novo nessa noite? E nós celebramos junto com o céu, com gratidão, dando honra, glória, louvor ao teu santo nome. Obrigado, porque é o Senhor quem faz. Não é um pastor, não é uma liderança, não é uma denominação, não. É o Espírito Santo, é o Senhor, e o trono é do Senhor, a glória é do Senhor, o governo é do Senhor, e é o teu Espírito que sopra do jeito que quer, para onde quer. O Senhor vai e vem, nós não sabemos onde, mas nós estamos atentos, Pai, querendo ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor continue a falar com a tua igreja. Nós te louvamos, te adoramos, profetizo, Pai, um tempo novo, um ciclo novo, um sopro com velas ajustadas, com, Pai, uma velocidade de navegação para os teus propósitos, que a tua igreja rompa tudo aquilo que o Senhor quer. Abençoa cada casa, cada família, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Ótima semana. A foto de todos os batizandos, ok? Não troca ainda não. Vamos fazer uma foto oficial aqui na frente, ó. Sobe aqui, todo mundo, ó.